Matéria em turno único, discussão e votação. Não temos matérias apresentadas. Passamos para as discussões parlamentares. Solicito ao segundo secretário se há vereadores inscritos. João Campos. Conceda a palavra ao vereador pastor João Campos pelo prazo regimental de 10 minutos. 5, não? É 5, não? Você quer ficar aqui? Vazar? Diz que aqui tem que seguir aqui. Pode. Chega de tanta falha. Isso mesmo. Pegar filme no treino, não? Na sua mão. Quero cumprimentar a todos com bom dia, cumprimentar os servidores desta casa, cumprimentar a equipe da imprensa aqui presente, os vereadores aqui presentes, na pessoa do vereador Rogério Freitas, enfim, cumprimentar todos que se encontram aqui no auditório participando desse momento, dessa sessão. Senhor presidente e pessoas aqui presentes, nós gostaríamos de fazermos algumas reflexões de fatos que aconteceram recentemente na nossa cidade. A Justiça sentenciou que o Poder Executivo deve fazer um planejamento em Palmas em relação à construção de CMEIs, considerando que nós temos um déficit de quase 7.000 alunos em Palmas, necessitando de CMEIs. E queremos parabenizar o Ministério Público que, em datas passadas, provocou uma ação e o juiz deu uma decisão pedindo para que o Poder Executivo desse município elabore um relatório informando quando que e quanto estará atendendo esse ano de 2017, 18, 19, essa questão. Há poucos dias nós tivemos aí o processo político eleitoral e o que a gente observava pelos programas eleitoral, mormente do atual prefeito, que praticamente, não tínhamos problema na educação. E hoje o déficit é muito alto no que diz respeito a falta de vaga para os alunos iniciantes carentes desta cidade, que hoje já vai para mais de 7.000 na fila e sem previsão de matrícula nas escolas municipais no CMEI do município de Palmas. Um outro ponto que nos causou estranheza é que o cemitério público de Palmas, ele chegou na sua ocupação máxima e então abriram-se a parte do fundo e começaram a sepultar pessoas sem que tomasse a iniciativa de acertar ou de quem seria aquele terreno para fazer esse tipo de procedimento. Isso foi divulgado pela imprensa palmense e aquele terreno pertence a uma família histórica de Palmas, que é a família Alencar, e eles viram os seus direitos, os seus terrenos sendo invadidos, de certa forma, pelo município, sem que tivesse um acordo, uma negociação com os verdadeiros proprietários daquele terreno. Isso nos causou preocupação por parte do atual gestor.
nós queremos, nesse momento, sermos solidários com as famílias dos parentes que perderam as vidas ali naquela tragédia de Santa Maria, no dia 2, né, dia de finados, aonde houve aquele grave acidente ali, vindo a falecer 10 pessoas naquele momento. Nós queremos apresentar os nossos votos de pesar e condolências àquelas famílias que perderam seus entes queridos naquela oportunidade, ali em um ato religioso naquele local. Nobres vereadores e pessoas aqui presentes, nós observamos que esse final de semana aconteceu no Brasil o Enem, ato interessante, mas alguma coisa nos preocupou e nos preocupa em relação ao que está acontecendo no Brasil. É o fato de ter que se fatiar a realização do Enem em razão de que algumas escolas estavam sendo ocupadas e não houve condições de nenhum juiz desse país determinar judicialmente que essas escolas fossem desocupadas. Isso nos preocupou e vejo que o Brasil não vai bem. Eu até, de certa forma, parabenizo um determinado promotor aqui em Miracema, que ele teve uma atitude de tirar os alunos e as coisas aconteceram. Eu acho que o Brasil é preciso tomar o seu rumo, respeitar as suas leis, as autoridades, e agora o Enem fatiando essas provas em 2 momentos, encareceu, dificultou e pode até trazer algumas consequências jurídicas que poderia até, talvez, invalidar esse processo tão grande, tão importante, tão democrático, que vem se construindo um pilar para a educação brasileira, mas isso que aconteceu recentemente é grave e nos prejudica. Finalmente, nobres vereadores, está sendo divulgado pela imprensa brasileira, especialmente aqui do Tocantins, que a Odebrecht estaria saindo do processo aqui do Grupo Saneatins. Ou seja, a parte da Odebrecht estaria sendo vendida para um grupo, mexicano, não sei. Eu entendo, vereador Júnior Gel, que isso precisa de vir para a Câmara para ser discutido, para ser reavaliado, essa questão, porque é o legislativo palmense que tem a obrigação de conceder essa autorização. E negociações desta forma acontecer sem que o Poder Executivo, o Poder Legislativo, principalmente o Legislativo, tenha conhecimento do que está acontecendo em relação à saída da Odebrecht e vindo outro grupo, esse tipo de negociação, eu penso que nós precisamos de tomar conhecimento. Essa matéria necessita ser reavaliada e consolidada aqui na Câmara Municipal de Palmas. É isso que tínhamos para repassar e que Deus abençoe e que todos tenham uma excelente semana. Meu muito obrigado. Vereador Emerson Coimbra. Alô. Meu presidente, gostaria de pedir de Vossa Excelência que suspendesse a sessão por 5 minutos, só para a gente debater uma pauta aqui antes da votação das matérias. Aqui na sala de reunião. Nós só temos um vereador inscrito. Nós podemos ouvir esse vereador e depois suspender a sessão, para que não interrompa as discussões. Vereador Marilão Barbosa. Só desconsiderar a minha justificativa, senhor presidente. Será desconsiderado. Conceda a palavra ao vereador professor Júnior Gel pelo prazo regimental de 10 minutos. Presidente, só quero aqui registrar a
presença do presidente das famílias pioneiras do Taquaraçu Grande, Jura, seu irmão Luciano, ao seu Antônio lá do Aurelium, e a toda a plateia que seja bem-vinda a esse parlamento. Que sejam registrados como visita ilustre a essa casa. Vereador professor Júnior Gel. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do presidente vereador Rogério Freitas, demais pares, imprensa, servidores da casa, sociedade que nos prestigia, sejam muito bem-vindos. Presidente, vivemos em um mundo que se encontra em recessão, não diferente e em pior situação está o Brasil atualmente, e numa situação que não desacompanha o governo brasileiro, porque os municípios e estados dependem de repasses diversos do governo federal, se encontra o município de Palmas. No município de Palmas, o prefeito afirma para a imprensa que nós temos, apesar da ausência ou da redução dos repasses do governo federal, o município aumentou a arrecadação. Aumentou a arrecadação, mas é necessário promover ainda assim alguns cortes. Penso eu que, se é necessário promover cortes, a iluminação natalina, ela não é mais importante que a saúde pública. A iluminação natalina não é mais importante que a segurança pública, que é feita também pela Guarda Metropolitana. Não é mais importante que a educação pública, mas, é claro, ela se torna mais visível aos olhos da sociedade. Talvez, por isso, a prioridade da gestão não seja fazer uso adequado necessariamente do recurso, e sim tentar promover a manutenção daquilo que a sociedade normalmente vê. Se é para fazer cortes, nós temos hoje 25 secretarias no município de Palmas. Nós temos um número maior de secretarias do que grande parte das capitais deste país. E com a população, diga-se de passagem, muito superior à população de Palmas. Se é para promover uma série de cortes, não é a tentativa de promover uma redução de R$1 milhão ao ano em salários de prefeito, que cá entre nós, o prefeito não recebe esse salário. Não recebe não porque o salário está sendo doado, e sim porque o salário já tem mais de ano que é bloqueado pela Justiça do Trabalho. O salário que o prefeito propõe, uma possível redução, é bloqueado pela Justiça do Trabalho. E venho afirmar isso não em função do que vi em um site de notícia que, de forma equivocada, afirmava que afetaria salário de vereador. O salário de vereador é proporcional ao salário de deputado. Não tem relação nenhuma com a questão de redução de salário do Executivo, mas que de fato vai afetar o salário de servidores do município de Palmas, e isso tende a ocorrer. Lembre-se que a redução salarial do vice-prefeito e dos secretários pode ser proposto pelo Executivo. E se o Executivo assim o propõe com a possibilidade de redução de gastos, pode ser sim acatado aqui na Câmara, não há impedimento para isso. O prefeito só não tem autonomia sobre a redução do próprio salário, porque isso tem que partir da Câmara Municipal de Vereadores. Em relação aos gastos, eu acredito que para o ano de 2017, vereador Luiz Campelo, o prefeito vai reduzir os gastos com a alocação de tendas, porque a ausência de repasse não possibilita os milhões que foram gastos nos anos anteriores. Talvez eu acredito que o prefeito vai reduzir o gasto com a locação de veículos, que já foi solicitado por esta Câmara de Vereadores, a placa dos veículos locados, o rastreio de GPS de todos os veículos e onde se localizariam, porque o prefeito não encaminhou a esta Câmara de Vereadores. Não encaminhou porque, diga-se de passagem, metade desses veículos deve ser de veículo fantasma, que a prefeitura paga nota fiscal e o veículo não existe em prestação de serviço ao município. É aí que nós temos que promover o corte de gastos, com a má gestão do recurso público, com notas fiscais que não necessariamente serão verdadeiras, porque se fossem verdadeiras, por que não encaminhou a esta Câmara o que foi solicitado pelo vereador que aqui se encontra?
porque não há transparência no gasto público deste município. Se não tem nada a temer, se falta dinheiro para a aplicação devida, eu me pergunto o valor que hoje é pago na iluminação natalina, eu me pergunto do valor que hoje é gasto com a alocação de tendas, com o valor que hoje é gasto com a alocação de veículos, que não se sabe ao certo onde se encontram todos esses veículos, com o valor pago para o Instituto Áquila, que usava a sala de um prédio público do município sem pagar o aluguel, onde houve um custo milionário e não teve nenhum resultado eficiente para a sociedade palmense. Na realidade, eu me pergunto o que está sendo feito com diversos shows no município de Palmas, com sobrepreço. O problema não é a existência de show, é o sobrepreço que ocorre sobre estes shows. Enquanto que se paga determinados valores por municípios diversos no Tocantins, no Brasil, pelo mesmo show em Palmas se paga o dobro. Na realidade, em 2014, teve um show que Palmas pagou R$ 404.900 reais, quando o valor desse show, segundo o orçamento que eu recebi da empresa Sunshine, que era representante dessa dupla, o valor da empresa era R$ 45 mil. E Palmas pagou R$ 404.900 por esse show. É exatamente aí que nós temos de ter o corte de gasto. O corte de gasto desnecessário, o corte de gasto onde se joga dinheiro pelo ralo e sabe-se lá quem de fato está ganhando esse dinheiro. Quem está ganhando eu não sei ao certo. Eu sei que tem um pequeno grupo, uma pequena oligarquia que está fazendo uso do dinheiro público para interesses particulares. Mas quem está pagando essa conta somos nós. Cidadãos palmenses, somos nós, a sociedade de Palmas, que infelizmente reconduziu esse senhor ao executivo. Infelizmente. É uma conta que vai ser paga. E muito cara quando a sociedade palmense vier acordar para os malefícios que estão sendo provocados e, é claro, encobertos. Sabe-se lá por quais artimanhas utilizadas pela atual gestão. Obrigado. Conceda a palavra ao vereador Lúcio Campelo pelo prazo regimental de 10 minutos. O Júnior já está barbudo, está todo talibã. O que é isso? Você larga o patati de mão. Não, patati. Larga ele de mão. Senhor presidente, nobres pares, profissionais da imprensa, sociedade palmense, que todos vocês sejam considerados como visita ilustre deste parlamento. Senhor presidente, o prefeito toma uma decisão e, na realidade, esse projeto de lei já tramitava na casa, desde agosto. Esse projeto de lei foi um projeto de lei que ele, na época, encaminhou para ver se ele tirava desse projeto de lei benefício político de dizer que estaria baixando o salário para ser prefeito da cidade. Eu não entendo uma posição dessa do prefeito, em função de um motivo muito claro. Se ele estava doando o salário dele para uma entidade beneficente, por que ele vai baixar a doação? Então, assim, eu vejo esse posicionamento do senhor prefeito como demagogo. É demagogia querer criar uma situação dessa. Eu fico me perguntando que em 2013, logo que ele tomou posse, ele encaminhou as medidas provisórias criando as estruturas administrativas nesta Casa de Leis. E naquele momento, eu questionei, porque ele saiu de 25 milhões para 40 milhões de reais, quer dizer, 15 milhões por ano. Ora, vereador Júlio Gel, naquele momento eu fui contra, o vereador foi contra, o vereador Iratã, nós tínhamos uma base, Joaquim Maia, e era só nós três naquele momento. Nós questionamos essa estrutura administrativa, só que naquele momento eles não quiseram escutar o vereador Lúcio Campelo, porque eles que eu estava fazendo oposição. Eu não estava fazendo oposição, como não estou fazendo oposição agora. Eu estou só esclarecendo o povo de Palmas que para cuidar da vida pública precisa gostar de gente, precisa ter comprometimento com a sociedade palmense, coisa que nós não percebemos nos atos do atual gestor. Vocês querem exemplo disso? Vou citar alguma coisa para vocês.
Desses 4 anos de 15 milhões, dá 60 milhões de reais que ele aumentou na folha de pagamento, na estrutura administrativa. Esses 60 milhões que eu questionei lá atrás está fazendo falta hoje. Então eu tinha compromisso com o Palmas, ele não tem. Ele gastou o dinheiro e agora quer baixar salário. Pra vocês terem noção, 27 milhões de tenda em 3 anos e meio. A gestão anterior gastou 1 milhão e 200 em 4 anos. Ele gastou 27, esse dinheiro está fazendo falta agora, está querendo reduzir em cima do lombo do funcionalismo público. 16 milhões de reais de locação de veículo. Esse dinheiro já voou, foi para o bolso de alguém. Mas a sociedade foi conivente, gostou disso. 38 milhões com pardais para multar a sociedade de Palmas. E ninguém fala nada. Reelegeram um malandro aí. Está aqui, ó, e os processos estão no meu gabinete, os contratos, estou falando da boca para fora. Só que as pessoas só entendem que o pau está pegando quando pega na cabeça dela, não trabalha para poder entender e buscar sobressair das situações. 5 milhões para o Instituto Áquila, para fazer o quê, presidente? O que está acontecendo com Palmas, com a sociedade? Estão metendo o dedo na cara de todos os políticos, sem exceção, pegando todos, jogando na vala comum, jogando terra e chamando todos de ladrão. Todos, sem exceção. 10 milhões de reais com luzinha de Natal, coelhinho da Páscoa e festinha. Está fazendo falta agora, está querendo sangrar em cima de quem? Do funcionalismo público. Isso sem falar aquilo que ele deixou de fazer, de executar, de infraestrutura na cidade. Será que esse dinheiro aqui dava para resolver essas questões? Porque ele não tem comprometimento com a cidade, mas o cidadão, na hora de dar o voto dele, ele não faz avaliação nenhuma. Olha com o umbigo, olha com a barriga ou com o interesse pessoal. E a sociedade pagando o preço. 1 milhão de reais para Cléo Pires fazer um filme, para sequer aparecer o nome de Palmas. Vocês pagaram, bateram o palmo e ainda reelegeram o malandro do prefeito. Fala que é o vereador Lúcio, que está chamando ele de malandro. Só estou repetindo o que ele me chamou lá atrás, que ele me chamou de malandro. E eu não sou. Ele fez uma pedalada fiscal do ano passado para isso, de 40 milhões de reais, e deixou de repassar para Previ Palmas, durante setembro, outubro, novembro e dezembro, os recursos do Previ Palmas. Veio pagar em fevereiro desse ano, ele não tem como fechar as contas de 2015. Deixou de pagar 1 milhão de reais para a Previdência, mas deixou faltar dinheiro na merenda escolar, para as crianças nas creches e nas escolas. Isso aqui é demagogia, esse ato do prefeito. Simplesmente demagogia. Não pode fazer isso com a nossa cidade. A sociedade lhe concedeu o direito de reeleição e eu espero que tudo aquilo que eu falei aqui, não contra ele, mas a favor do município e defendendo os interesses das pessoas de Palmas, que ele passe a nos dar mais ouvido, que ele preste mais atenção, porque nós estamos aqui para contribuir com a cidade e com a gestão dele. Agora ele não dá conta de explicar por que ele quer baixar o salário de funcionário. Isso aqui, por exemplo, os auditores, a economia é de 200 mil por ano, vereador Gerson. E vai comprometer um setor da gestão extremamente importante. Será que esses auditores, procuradores, essas pessoas vão trabalhar tendo seu salário reduzido? Outro detalhe, é inconstitucional. A Constituição não trata desse assunto. E outro detalhe, até para demitir, como ele fez na segunda colocação, senhor presidente, de demitir funcionário efetivo, é preciso ter os motivos para isso. Não é só baixar a caneta e mandar embora, não. Ele precisa justificar entre os poderes o porquê da decisão. Ela não é uma decisão isolada do senhor prefeito. O que nós precisamos é de comprometimento e respeito do prefeito Carlos Amasta com o povo que lhe concedeu o primeiro e o segundo mandato. Fazer uma gestão sem meter a mão no dinheiro público. Fazer uma gestão olhando e priorizando as ações.
Ora, se você pega um vereador sério, auditor, como o vereador João Campos, vira essa tribuna e dizer que falta 7 mil vagas nas creches para nossas crianças. Olha, se nós não cuidarmos dessas crianças hoje, que nem ser delas amanhã, que tipo de cidadão uma sociedade inteligente, senhor presidente, está criando para o futuro dessas crianças? Qual é o grau de comprometimento do cidadão? Que a responsabilidade também não é só do poder público. Nós, como cidadãos, precisamos dar as mãos e se unir, se organizar para fazer com que as coisas aconteçam. Ter o poder de pressão no diálogo. Não ir para a rua fazer quebradeira, que eu sou contra esse tipo de situação. Greve, você tem que analisar essas questões das greves. Nós temos um momento estranho, difícil no Estado, onde professores paralisaram. Espera aí, quer dizer que esses professores do Estado, a preocupação era só salarial? E as crianças que dependem do aprendizado que eles têm para passar? Então, eu acho que faltou diálogo, faltou discussão. Acho que o governador Marcelo Miranda precisa acabar com isso o mais breve possível, colocar os meninos da escola, pagar direitinho os professores e abrir uma nova linha de raciocínio e de visão de gestão, pensando no bem comum. Ou a sociedade brasileira muda o seu conceito político, administrativo, eleitoral, ou nós vamos continuar tendo político descomprometido, como nós temos hoje na nossa cidade, o prefeito Carlos Amassa. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Major Negreiros pelo prazo regimental de 10 minutos. Bom dia a todos, meu presidente Rogério, vereadores presentes, comunidade palmense aqui presente. Meu presidente, eu, ouvindo a fala dos companheiros, eu não poderia ficar calado e tinha que me manifestar. Mas primeiro eu quero me solidarizar com a família do Tenente Cleito, do Feijão, que cometeu suicídio esse final de semana, e era muito meu amigo, um tenente da Polícia Militar, que entrou na polícia como soldado juntamente comigo, e que, por um momento de fraqueza, no início que a gente tem as informações, depressão, cometeu suicídio. E também do outro sargento nosso que teve, sargento Rosendo, que teve um infarto aqui no Parque César Maia, enquanto fazia a sua caminhada na parte da tarde. Então, eu quero me solidarizar com a família, né? E também fazer um questionamento à nossa instituição, a minha Polícia Militar, para que reveja, né, o que está ocorrendo na nossa instituição, que não é o primeiro caso de suicídio que está tendo. O governo do Estado também, não sei se é questão salarial, se é questão familiar, mas que a polícia tem que abrir de imediato um estudo para buscar a solução para esses problemas, isso ela tem que fazer. Porque a gente não pode estar perdendo a vida dos nossos companheiros que tanto se dedicaram à nossa comunidade, à nossa cidade. Mas, em relação à fala dos demais colegas, eu entendo que o povo de Palmas foi sábio, Rogério. Foi sábio, não foi... eles foram sábios porque reconduziram, na sua maioria, o prefeito de Palmas, novamente ao passe por mais 4 anos. Foi de uma sabedoria enorme. Porque já pensaram se a gente tivesse elegido a vice-governadora, que ela fosse governar essa cidade nos moldes que está sendo governado o Estado? Olha o caos, porque o Estado está falido. O Estado está falido e não tem solução. E aqueles que apontam, que infelizmente, dizem que infelizmente o governo, o prefeito, foi reconduzido, eles estavam no outro palanque. Ou então estavam no palanque que permaneceu na prefeitura 8 anos atrás, que realmente o povo, conforme o companheiro falou, votou com o Bigo. Votou com o Bigo porque deu 40 mil votos para o cidadão que ficou 8 anos no governo e não fez nada. Olha a decepção do povo palmeirense. Eu mesmo fiquei decepcionado quando eu fiquei sabendo que o ex-prefeito teve quase 40 mil votos. O povo deve ter votado com o Bigo mesmo, não votou com a cabeça não. Porque se tivesse votado com a cabeça, se tivesse sido inteligente, o prefeito tinha tido 100% dos votos pelo trabalho que tem sido feito aqui.
E também ainda deu mais 10 mil votos para a vice-governadora. Para a vice-governadora. Outro vereador sobe aqui e me faz uma denúncia grave. Pela forma que falou, ele denunciou que tem veículos fantasma alugados na Prefeitura de Palmas e que esses veículos não existem. Ora, meu presidente, isso é grave. Você usar uma tribuna dessa para dizer que tem veículos fantasma alugado e o vereador não tomar nenhuma atitude, só chegar aqui e falar, jogar o vento, eu acho que nós temos que ter compromisso e responsabilidade com essa tribuna e como representante do povo palmense. Não é só chegar aqui e dizer, olha, eu vi no jornal, sumiu tanto, desapareceu tanto, e você não provou nada. Fica fácil ser vereador desta forma. Fica fácil ser vereador desta forma. Mas, meu presidente, quanto à questão salarial, eu entendo, eu sou funcionário público, e eu não gostaria, de forma alguma, eu sou hoje major da Polícia Militar e recebo como major da Polícia Militar, eu não gostaria de forma alguma que o governo do Estado hoje fosse reduzir o meu salário, então tirar a minha promoção e eu receber como capitão. Eu sou concursado, assim como a maioria, tem muitos funcionários da Prefeitura desta mesma forma. O que eu entendo é o seguinte, essa responsabilidade, o prefeito enviou para cá uma solicitação, mas essa responsabilidade, presidente Rogério, ela vai cair em cima da Câmara Municipal. Porque somos nós que vamos decidir se vamos reduzir ou não o salário dos funcionários. São os vereadores. O prefeito enviou o expediente para esta casa, mas somos nós que vamos definir. Ora, se o prefeito, ele teve a possibilidade, ele solicitou aqui, Rogério, no seu pedido, digamos 20%. Se ele pode pedir 20%, ele pode pedir 40%. Ele pode pedir 60%, ele pode pedir 80%. E ele pode pedir também que acabe com os funcionários. E nós vamos aprovar isso? Eu pergunto aqui aos vereadores, eu sou da base, sou vereador da base. Eu apoio o prefeito Amasta. Mas eu sou vereador da base também, para quando os projetos vierem para esta casa de forma errada, a gente ter a coerência de corrigir. É isso que nós temos que fazer. Temos que apontar as soluções, e é isso que nós vamos fazer. Quando esse projeto estiver na comissão, que Vossa Excelência vai passar para a nossa comissão CCJ, inclusive nós vamos propor, se é diminuir o teto do prefeito, que diminua, que dissolva essa porcentagem no salário dos secretários, nos salários do superintendente. Porque não é a quantia grande, se você pegar toda essa redução, digamos, de 20% do salário do prefeito. Então, para empatar, tire do salário dos secretários, porque os secretários ganham hoje mais do que o vereador, que foi eleito pelo povo. O vereador hoje ganha 12 mil reais, o secretário ganha 15. E nós fomos eleitos pelo povo de Palmas. Então, que reduza o salário dos vereadores, dos secretários, que reduza o salário do superintendente, mas que não mexa no salário dos concursados. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o prefeito tem certeza que sabe desse nosso posicionamento. Se não souber, vai ficar sabendo. Não tem preocupação nenhuma. Quanto a isso, não tem segredo. Até porque eu não faço as coisas debaixo da, como a gente fala lá no Maranhão, debaixo da cumbuca, não. Mas eu quero, meu presidente, dizer que essa responsabilidade, ela é de nossa, dos vereadores desta casa. De todas as comissões, que esse projeto vai passar em todas as comissões. E que essa repercussão negativa ou positiva, ela vai cair em cima de nós. Porque quem não é funcionário público, que não tem os seus 25 a 30 anos de carreira, como a maioria dos auditores e dos funcionários que estiveram nessa casa hoje, que trabalharam, que fizeram jus, que fizeram por merecer este salário, quem não é funcionário público, ele vai estar sorrindo. Não, uma medida exemplar, diminuir o salário do prefeito. Mas, meus amigos, você que trabalhou 25 anos, que carregou essa prefeitura nas costas, que agora, na hora da aposentadoria, vai ter o seu salário reduzido. Então, tem outros meios de você solucionar esse problema. Inclusive, a Constituição Federal, ela proíbe a redução de salário. Mas temos outros meios que nós podemos organizar a redução de pagamento da Prefeitura Municipal. Por exemplo, a redução de pelo menos 20% das despesas dos cargos e comissões. O prefeito pode fazer. A redução dos contratos, as demissões dos contratos, porque essas pessoas não têm estabilidade. Agora, você não pode, pelo menos no meu entendimento, logicamente nós vamos buscar ainda mais o embasamento jurídico, parecer da casa e também dos nossos advogados, para que façam
com que a gente possa tomar uma decisão e não ficar com a consciência pesada depois. Você tira 4 anos de vereador aqui, depois você leva o que você fez aqui na sua consciência para o resto da vida. Isso aqui, ser vereador aqui, não é para o resto da vida, não. Você está numa passagem aqui, 4 anos. Muitos dos nossos companheiros aqui já não conseguiram se reeleger. Não porque não trabalharam. Muitos que eu conheço aqui realmente trabalharam e trabalharam muito. Mas muitas vezes é consequência de uma legenda errada que você entrou. Então você não pode levar na sua consciência o peso de ter feito errado durante uma atitude que você tomou nesta casa. Então eu quero tranquilizar, eu sou presidente da comissão do CCJ hoje, e eu quero tranquilizar todos aqueles, não só neste caso, presidente, que vai bater aqui, passar pelas nossas mãos, mas em todos aqueles casos que for passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que não estiver condizente à lei e que eu não trabalhe de acordo com a minha consciência, eu não votarei. Certo? Não vou votar para prejudicar ninguém. Eu voto de acordo com a minha consciência e trabalhar de acordo com aquilo que eu aprendi, que é fazer a coisa de forma correta. Meu presidente, muito obrigado. A sessão está suspensa pelo prazo regimental de 10 minutos. Eu convido os vereadores à sala de reuniões.